Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Mário Santos. Estou aqui para dar continuidade aí aos vídeos, essa série de 3 vídeos que eu iniciei falando sobre cocriação e como a cocriação é vista sob o ponto de vista My Big Toe do Tom Campbell, né? Como é que ele explica o funcionamento dessa situação aí de você poder estar influenciando as possibilidades futuras, né, na direção de algo que você queira ou não, né? E então a gente viu nos vídeos anteriores a questão do conjunto de regras de alto nível, que é o que define a realidade em que a gente vive, a realidade comum, a realidade aparentemente externa, né, o ambiente. E a gente viu o conjunto de regras de baixo nível, que é aquele que define as limitações, né, que define que separa a nossa consciência da consciência do todo, né, para criar uma consciência, uma unidade de consciência, de percepção, que possa interagir com os demais dentro desse ambiente de desenvolvimento virtual, dentro dessa escola virtual, esse simulador, né? Então, todas as duas coisas te dão limitações. A do ambiente dá limitações das leis da física, da biologia, da realidade. Como, por exemplo, eu sempre cito a questão da gravidade, né? E são impedimentos, porque as coisas dentro deste ambiente têm que se comportar de determinada forma, né? Então, com relação à parte da realidade externa, essas restrições do conjunto de regras de alto nível é o que atua. Na parte sua de percepção individual, o conjunto de regras de baixo nível, que é o que define a sua individualidade e a forma pela qual você percebe esse universo, visão, audição, tato e assim por diante, ela é comum com as demais pessoas, elas têm restrições similares às nossas, e que então isso ajuda a regrar a interação entre os seres, entre nós e o ambiente, dentro do ambiente, ok? Então são 2 conjuntos de regras importantes. A gente tem um que a gente já mencionou parcialmente, que é a questão das restrições autoimpostas, e impostas por crença. É nessa que eu quero me focar mais hoje, tá ok? E falamos no início também da questão da lei da incerteza PSI, né? Quanto mais incerto é um evento, quanto menos certeza existe sobre ele, por isso mais incerto, mais chance você tem de influenciá-lo, de alterá-lo, né? E com a sua intenção focada. Agora, quanto mais certo ele já está mais próximo, quanto mais certeza existe sobre ele, mais dificuldade existe para alterá-lo, porque o sistema impõe esse funcionamento para dar consistência na escola de aprendizado, no simulador, ok? E tem também um ponto, antes de entrar nesse tema das crenças e dogmas, né, restrições autoimpostas, é a questão também do histórico, o conjunto de regras, o conjunto além desses 2 conjuntos de regras, tem as condições históricas ou iniciais, né? Então, assim, você não vai ter uma descontinuidade, o sistema provê continuidade. Então, aquelas coisas que estão dentro de uma continuidade próxima, elas são mais certas, têm menos incerteza, portanto, são mais difíceis de atuar também, né? Então é como se fosse a continuidade de uma novela. Está gravando uma cena, parou no meio da cena, o pessoal foi tomar um café, voltou, aí alguém está lá observando onde é que estava cada um, que roupa estava vestindo, né, para que lado estava olhando e com quem estava falando, e aí roda, começa a rodar a partir da mesma. Então às vezes a gente percebe numa novela ou num filme descontinuidades. A pessoa está com o relógio num braço, de repente está com o relógio no outro, né? É porque alguém se distraiu e não deu conta da continuidade. O sistema é bastante eficiente nisso, então ele bloqueia qualquer alterações drásticas dentro de uma situação de continuidade. Então isso é outra restrição que você acaba tendo também por histórico, ok? Por continuidade. Eu não lembro se tinha falado isso anteriormente, então acabe, por favor, ficando registrado aí, né? Tudo que está mais longe e que não está sob observação e que não é comum e que não é externo, está menos sujeito a estas condições de continuidade, então são, portanto, mais fáceis de alterar, ok? Restrições autoimpostas por crenças, dogmas e medos, então focando nisso aí agora, que é onde eu queria desenvolver um pouco mais, que ficou faltando no vídeo anterior, nos anteriores, nos 2.
Então, a gente tem aquela questão da mente coletiva, do comportamento de manada, daquelas, todos aqueles treinamentos que socialmente são aplicados a gente desde que somos pequenos, pela família, pela escola, pelos amigos, né? Isso a gente teoricamente não é obrigado a aceitar, né? A gente, vamos dizer, é obrigado a se comportar de acordo, mas em algum determinado ponto você pode se desvincular disso. Mas às vezes a gente nem percebe e aquilo fica tão imbuído que a gente pensa que são coisas nossas e está repetindo coisas que os outros disseram sem saber, né? Está achando que está tendo uma decisão ou que está pensando alguma coisa, mas você não está pensando nada, você está repetindo, né? Às vezes é como se fosse um gravador, né? Não, coisas que já estão lá dentro e que você nem lembra como é que foram parar lá dentro, né? E não precisa ir muito longe, basta você ver o nome das coisas. Como é que você sabe o nome disso aqui, né? É uma coisa que as pessoas fazem muito nesses treinamentos aí, né? O que é isso aqui? Bom, na verdade, quem você é não sabe, né? Se estivesse olhando honestamente para isso, fala assim, puxa vida, né? Não sei, mas a tendência nossa é dizer que é um lápis, né? E quem foi que te disse que isso era um lápis, né? Alguém te falou antes, né? Então, assim, tem coisas que a gente vem carregando. Lá no Egito, alguém falou para o filho que não sei o que era alguma coisa, que falou para o filho, 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 que hoje tu falou e que você hoje está falando para o seu filho. Então, assim, tem coisas que você nem para pensar no que está falando e automaticamente vai repetindo, né? E isso aí são coisas que vêm vindo de fora para dentro. Obviamente essa aí não é crítica, não vai te prejudicar em grande coisa, mas tem um monte de outras que vão, né? A PNL, por exemplo, né, acredita que existem duas classificações para as crenças, né? Aquelas crenças que são prejudiciais, ou traumas, coisas do tipo, e outras crenças que são habilitadoras, né? Que te capacitam a fazer alguma coisa, né? Então, assim, definitivamente o que existe é uma graduação, né? Em relação a você, o que te ajuda, o que te atrapalha, as crenças elas podem ser melhores ou piores, né? Agora, segundo o Tom, não existe algo como uma crença boa, ou seja, o que é bom é você não ter nenhuma, né? Tá com a mente aberta e cética, analisando as coisas, raciocinando, coletando dados, experimentando e tirando conclusões. E se você tira conclusões em cima de dados analisados de experiências reais, né, e confirmadas e reconfirmadas, né, isso aí não é mais uma questão de crença, isso é uma questão de confiança na informação que você obteve. Então é certeza, não é crença, né? É conhecimento, né, conhecimento prático, vivenciado, né? Então assim, é melhor não ter crença nenhuma, suspende, você não tem que acreditar nem desacreditar de nada. Você vai olhar imparcialmente, analisar, coletar dados, casar com a sua experiência, e aí você verifica se aquilo é bom ou não, se funciona ou se não funciona. Então assim, crença é basicamente prejudicial, podem ser melhores ou piores, mas o melhor é não tê-las, né, sob esse ponto de vista aí. Porque elas vão acabar sendo te atrapalhando, né? Aquela história que eu já citei no vídeo anterior, do que o Ford dizia, né? Se você acredita que consegue fazer isso, que pode fazer isso, você está certo. Se você acredita que não pode fazer isso, você está certo também, porque já que você acredita é o que vai ocorrer, então você está sempre certo. Então cuidado com o que você acredita, melhor não acreditar em nada, então, que as suas possibilidades vão ser sempre maiores, sob esse ponto de vista. Então, aí, e tem uma outra questão aí também, que é a questão das percepções em função de todas as suas experiências, e também, não só de questão de experiências, mas questão do seu estado de espírito, do seu nível vibracional, se quiser dizer assim, né? Que é um outro ponto que também entra aí um pouco dentro desse ângulo. Né? Se você está esperando alguma coisa, se você está dentro de um estado tal, você está acostumado a ver aquelas coisas, você vai continuar vendo mais daquilo, né? Então, tem uma parábola aí interessante, que já me contaram, e que eu acho muito positiva, eu vou contar rapidamente para vocês. A questão de um sábio e um discípulo, claro, sempre um sábio e um discípulo, que estavam na porta de uma cidade, e estavam lá discutindo os temas, estudando, aprendendo, e aí estão chegando algumas pessoas, é uma cidade antiga, daquelas que tinham portões,
e eles estão do lado de fora, e pessoas estão chegando para entrar na cidade, e uma delas está vindo de alguma outra cidade distante, para ver que os dois são dali, estão relaxados, tranquilos ali, para perguntar e pedir informação. E o que ele queria saber era como é que eram as pessoas dessa cidade. Se eram pessoas positivas, legais, negativas, como é que eram as pessoas da cidade. Aí o mestre pergunta para ele, não, antes de eu te dizer, preciso te fazer uma pergunta, como eram as pessoas na outra cidade que você esteve antes? Ele falou, não, eram pessoas terríveis, olha, me roubaram, me prejudicaram, me perseguiram, né? Olha, pessoas horríveis, né? Estou na expectativa de que aqui sejam melhores. Aí o sábio falou, bom, desculpa, mas assim, eu tenho a impressão aqui que as pessoas aqui são muito parecidas com as pessoas da cidade anterior, você não vai ver coisa muito diferente aqui não. Aí o cara ficou meio chateado, mas foi em frente, né? Entrou na cidade e foi em frente. Aí, bom, voltaram à sua conversa, lá, seus estudos, daqui a pouco outro passante interrompe. E pergunta para eles, olha, puxa, estou vindo de fora, coisa e tal, como que são as pessoas dessa cidade aqui? Nunca tive aqui antes. Aí o mestre volta a fazer a mesma pergunta que fez para o outro, como é que eram as pessoas na cidade anterior que você visitou? E ele responde dizendo, não, pessoas fantásticas, muito bacanas, o receberam muito bem, o ajudaram, alimentaram, deram boas indicações para ele seguir no caminho dele, ajudaram com alguns suprimentos, e assim, puxa, pessoas muito bacanas. E por isso ele também estava com a expectativa aí do que ele ia encontrar na nova cidade. Aí o mestre falou, não, fique tranquilo, são muito parecidas, você vai ser muito bem tratado aqui, vai ser muito bem recebido, pode ir tranquilo. O cara foi todo feliz em frente, beleza. Aí, nessa altura do campeonato, quem ficou com dúvida na cabeça, um baita ponto de interrogação, foi o discípulo, né? Porque o mestre parece que não sabe o que fala, né? Aí ele, meu mestre, que história é essa? Só para um falar uma coisa, para outro falar outra, os caras vão entrar na mesma cidade, as mesmas pessoas. Né? Como? Por que uma coisa dessa? Por que o senhor falou uma coisa dessa para eles? Tão diferente para um do que falou para o outro. Aí ele diz, olha, veja bem, as pessoas são muito parecidas em todos os lugares, né? Elas não são tão diferentes assim. E se a pessoa está com esse tipo de percepção e está vendo esse tipo de coisa e está só enxergando isso, é uma questão mais provavelmente da própria pessoa. E o que ela vai encontrar aqui não vai ser diferente do que ela encontrou lá, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Bom, essa é mais ou menos a história e a conclusão, né, é de alguma forma um tanto óbvia. Né? Você está vibrando naquela vibração negativa. Às vezes você é negativo, você só vê aquilo em você e você só vê aquilo nos outros, ou você acha que está sendo perseguido. Né? E isso é uma coisa complicada, né? Porque ele te limita muito. Né? Limita não é só a sua percepção das pessoas, limita as percepções das alternativas que você tem. E talvez seja uma das coisas mais fáceis, num determinado sentido, né, de você alterar com cocriação. Né? A gente vive falando de cocriação, às vezes, cocriação não é só fazer materialização de coisas. Né? As coisas se materializam na medida que você as percebe. Às vezes elas já estão lá e você não as enxerga. E a partir do momento que você está enxergando, ela literalmente está se materializando para você. Né? Então, assim, você alterar alguma coisa que está sob o seu controle, como a gente já viu, que está dentro de você, é mais diretamente acionável, não necessariamente. É mais fácil no sentido de que é mais acionável. É diferente de você alterar coisa nos outros e no ambiente. Né? Então, se você consegue mudar a sua perspectiva, quebrar aquele estado negativo que você está e passar a dar oportunidade para ter uma percepção mais positiva, isso automaticamente muda o seu universo do dia para a noite. Né? Pode ser do dia para a noite. Né? Tanto quanto você consiga se desprender daquela visão, ser mais equilibrado, mais isento e olhar as coisas de uma forma mais positiva, se você assim o quiser. Né? Então, assim, imediatamente você começa a perceber outras coisas. Um outro exemplo que é interessante é a questão do carro. Você já teve a oportunidade de estar dirigindo um carro que você tem, ou porque é o carro do seu trabalho, que é de uma determinada marca e modelo, e você vê daquele carro de monte por aí. E aí você passa a ter a oportunidade de ter um carro, comprar um carro, dirigir no trabalho, né? Um outro modelo de carro que você nunca teve, você nem percebia, mas você nunca, nossa, que engraçado, né? Não tem muito carro desse aqui na rua, né? Mas aí você começa a dirigir, ele fica familiarizado e começa a ver aquele carro em todo lado. Daqui a pouco está cheio de carro. Dá a impressão que todo mundo resolveu comprar daquele carro. Não é nada disso. Os carros estatisticamente estão distribuídos, né, com aquelas
proporções, todo mês o mesmo volume de carros é vendido na mesma proporção, a variação ocorre ao longo do tempo, mas não é grande coisa, né? E assim, o que acontece é que mudou a sua percepção. Você não tinha dado atenção para aquele modelo, nunca tinha dirigido, não tinha prestado atenção. A partir do momento que se focalizou nele, começou a ver os outros iguais ou similares, né? Então é percepção. E a percepção mudando, o que está em volta de você parece que muda completamente do dia para a noite. E muda mesmo, né? Porque o que você não vê é como se não estivesse lá. E a partir do momento que você passa a ver, você fica mais aberto, tem mais opções, percebe mais. Então assim, quanto mais você percebe, mais opções você tem, melhor para você, né? E quanto mais positivo você está, quanto outra frequência de vibração, você está atraindo de alguma forma, parece que está atraindo, mas de outra forma é porque você está se permitindo ver. É outra lente que você pôs na frente dos seus olhos, tirou uma lente que via coisa ruim e pôs uma lente que via coisas boas, né? Não quer dizer que você não saiba que as coisas ruins ainda ocorrem, mas você está com outro foco e tu vai levar a tua vida em outra direção, né? O que vale lembrar também, nessa altura do campeonato, né, que além de todos esses tópicos também de possíveis restrições, tem a questão do aprendizado, né? Essa é importante de várias formas, até para questões de saúde, né? Porque muitas coisas se passam com a gente está aqui não é acidentalmente, se é uma escola, é um simulador virtual de treinamento para aprendizado, para crescimento, para desenvolvimento. O que vai acontecer? Você vai passar por situações de aprendizado, desenvolvimento e crescimento. Como é que é isso? Né? Você vai estar numa determinada situação inicial, vai evoluir a partir daquilo, passando por novas situações, tendo oportunidades de decisões para tomar, e você, se estiver observando, você vai ter determinadas intenções que vão te levar a tomar determinadas decisões que vão levar a determinadas consequências. E, independente se sejam positivas ou negativas do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, elas vão te levar a aprendizado, né? Alguma coisa vai acontecer e você vai ligar o que resultou com qual era a sua intenção inicial e qual foi a sua atuação, né? E aí você pode alterá-la e fazer novas experiências, né? Experimentar coisas diferentes e vai aprendendo coisas, né? Agora, se você tem determinadas coisas para aprender, né, e você não está aproveitando a sua oportunidade, elas continuam se repetindo. Porque você vai continuar percebendo, é uma necessidade sua, é uma necessidade minha, a gente continua percebendo aquelas necessidades que a gente tem de aprendizado, de crescimento, a gente continua percebendo as situações que se apresentam que similares, né? E elas, se eu não aprendo, outras aparecem um pouquinho diferente, e outras aparecem, e vão continuar aparecendo, talvez de maior intensidade, para reforçar uma dificuldade que estamos tendo, né? Então qual é a melhor forma de mudar a sua realidade? Estar aberto, prestar atenção e aprender. Porque à medida que você aprende algo, você muda a sua realidade, porque daquela lição você não precisa mais. Se você não está achando ela legal, que ótimo, você não vai precisar mais ter aquela lição de novo. Olha que interessante, né? São coisas pequenas às vezes e que a gente não percebe formas nas quais a gente pode atuar efetivamente e alterar a nossa realidade, né? A nossa realidade ela é repetitiva até que você aprenda algo. Aí outras coisas vão aparecer, que se a gente também não aproveitar e não aprender, também vão se tornar repetitivas, né? Agora, à medida que você vai aprendendo, talvez as coisas vão ficando mais sutis ou vão ficando diferentes e seguramente menos monótonas, pelo menos, né? Porque aquela mesma dor de cabeça, aquele mesmo martelo batendo na sua testa toda vez é realmente irritante, né? Vai ficando cansativo, né? O fato de variar já ajuda, né? Se não fosse outra coisa qualquer. Então essa questão do aprendizado, ela também tem uma influência, né? Às vezes você está repetindo alguma coisa muito errada durante muito tempo, aquilo está te prejudicando de tal forma que gera, por exemplo, uma doença, né? A doença para que veio? É duro de encarar, mas às vezes ela veio para um aprendizado seu também, né? Então assim, essa questão da cura, né? Se está havendo um aprendizado, é mais fácil haver a cura. Se o aprendizado não está ocorrendo, talvez aquela doença persista. Então, fique ligado, porque até nesse ponto é possível que isso esteja atuando, né? Então não é sempre tudo que a gente pode fazer, nem do jeito que a gente quer, nem quando a gente quer. Além do que também é outra coisa, né? Se eu resisto demais a alguma coisa, ela se repete, fica mais forte. Quanto mais resistência eu ponho, mais as coisas permanecem e mais fortes elas ficam.
Então, e não quer dizer que eu tenho que simplesmente aceitar. Né? Não é uma questão de aceitar qualquer coisa. Eu posso não gostar, não ficar feliz, mas assim, se eu não fico lutando contra aquilo, vamos extrair, procurar ver o que eu posso extrair de bom, o que eu posso aprender, né? Porque isso vai ajudar. Se tiver um approach positivo, vai ajudar a superar aquilo de forma mais rápida, a ficar livre daquela coisa que está te incomodando, né? Que não quer dizer que não vem outra, mas pelo menos aquela e daquele tipo não vem mais. Se está realmente consolidado o aprendizado, você se livrou daquilo, você mudou a sua realidade. Então, mais esse tópico aí que eu não tinha lembrado de citar, mas que eu estava listado aqui para comentar hoje também, tá ok? Então, fechando o ponto aqui. Conjuntos de regras de alto nível limitando a realidade comum da gente, a realidade física, o simulador, a holografia 3D. Condições históricas ou iniciais, né, que dão consistência, aquela questão da consistência, da continuidade. É mais difícil alterar algo que está na continuidade de algo que está mais à frente que ainda não está com aquela questão da incerteza. Né? Quanto mais incerto, mais longe, mais fácil. Né? Então, a lei da incerteza também, aquela questão das dependências, se são coisas mais pessoais do que mais coisas públicas envolvendo outros, facilita. São coisas mais incertas, mais fáceis de atuar do que coisas mais certas, como, por exemplo, aquelas coisas da continuidade, que está relacionado um exemplo com o outro. Conjuntos de regras de baixo nível, que são as suas restrições que definem a sua individualidade, a sua percepção, os seus sentidos. As restrições autoimpostas, crenças, dogmas, medo. Né? As questões de aprendizado também. Então, assim, são várias restrições que também são formas de atuação e de influência. Se você souber como é que a restrição funciona, você descobre como de alguma forma dar alguma volta nisso e atuar de forma a mudar a sua realidade. Tá? Então, isso tudo de forma muito prática e muito realista. Veja, eu não estou te falando em nenhuma mágica. Né? Existe a possibilidade de você atuar, influenciar nas questões futuras, né? Com a sua intenção, né, aumentar a probabilidade de que uma possibilidade qualquer que você está selecionando ocorra, daquelas que já estão pré-calculadas lá, que são disponíveis, né? Mas você tem que atuar sabendo. Né? Do outro lado, você vai atuar às cegas. E aí vai dar mais sorte ou menos sorte, dependendo de com que você está lidando. Mas às vezes as coisas não ocorrem e você não sabe por quê. Porque você está indo contra alguma dessas dificuldades quando podia estar se concentrando ou trabalhando de uma outra forma para tornar a coisa real para você. Ok? Então, assim, e como ponto final, eu queria deixar aqui como última coisa, alguma coisa para você raciocinar. É mais uma pergunta que é para você meditar sobre ela e chegar às suas próprias conclusões à luz de toda esse esclarecimento e essa informação que está na tua mão aí ao longo desses 3 vídeos. Então eu vou até ler para ficar mais preciso. Né? Eu escrevi isso que eu queria que ficasse isso muito claro. Então, se o universo é consciência, é uma realidade digital virtual, né? Um simulador virtual, em outras palavras, podemos dizer que é de alguma forma mental. Né? E aí, então, supondo que isto é desta forma, qual é a possibilidade real? O que você acha que você tem de possibilidade real de que a mente, ou o pensamento, ou consciência, tem alguma influência real, tem alguma influência efetiva sobre essa realidade? Se a realidade é pensamento e você está tentando atuar nela com pensamento, é mais fácil ou mais difícil do que se a realidade é material e você está tentando atuar nela com pensamento? Né? Material, lembre-se sempre, é uma questão de percepção. Né? Você está recebendo tudo isso como informação na sua mente, na sua consciência. É tudo informação, digital e virtual. E com a impressão e a sensação, por estarmos imersos nisso, de que é sólido e material. Então, assim, será que sendo sólido e material é mais fácil ou mais difícil? Por que será que a consciência consegue atuar nas coisas? Por que ela interfere naqueles experimentos de dupla fenda? Né? Por que será que ela altera resultados dos experimentos? Né? Por que está estatisticamente provado que a mente atua sobre aparente o que é matéria? Porque não é matéria. Né? E não ser matéria deve provavelmente tornar as coisas mais fáceis. Então pense nisso, tá bom? Qualquer dúvida, alguma coisa, pode escrever, perguntar, registrar aí, ou necessariamente, se for o caso, gravo algum outro vídeo complementando isso, ok? Boa noite, obrigado pela paciência.